Bom, voltando a falar então sobre Max Weber. Max Weber, ele estabeleceu, ele também era positivista, assim como Emily Durkheim e assim como Auguste Comte, só que ele estabeleceu uma nova forma, um novo método de pesquisa e ele compreendia, ele tentava compreender então as culturas para depois dizer como deveria ser aplicada a ciência naquele lugar. Mas também ele só acreditava no que estava cientificamente comprovado, independente das condições singulares daqueles indivíduos. Né? Ele também era positivista. Só que ele estabeleceu um método compreensivo. O método compreensivo analisa o sentido que as pessoas dão à vida e suas ações nas diferentes culturas. Né? Então ele buscava compreender, de alguma forma ele já estava indo para um lado mais, né, do senso comum, porque ele tentava compreender pelo menos os porquês, né, daquelas culturas e tal, mas ele ainda colocava o conhecimento científico no pedestal, assim como os demais, e o conhecimento científico era o único importante e o mais correto, né? Depois, nós tivemos outros autores. E aí eu pedi para vocês pesquisarem, né, Boaventura de Souza Santos e Paulo Freire. Boaventura de Souza Santos, então, ele pensava diferente um pouquinho. Né? Ele pensava numa união entre conhecimento científico e senso comum. Não que que o senso comum fosse mais importante que o conhecimento científico, de maneira alguma. Mas ele pensava o seguinte: o conhecimento científico sem o senso comum ele não vai ter validade, porque ele vai ser feito por pessoas que não sabem, né, a realidade, se não forem atrás da realidade. Então ele não vai servir para as pessoas que precisam dele. Se ele não for feito com vistas aquelas pessoas que estão realmente naquela situação precisando, não vê, não sabe como que elas vão receber aquela, por exemplo, aquela política pública, como que ela vai ser efetiva para eles. Então esse conhecimento científico ele não tem valor nenhum. Ele é muito bonito no papel, mas na prática, se não tiver a conhecimento do que acontece mesmo ali naquela comunidade, ele não vai ter efetividade nenhuma. Tá? Então, Boaventura de Souza Santos ele tenta fazer uma união entre conhecimento científico e senso comum. Até vou ler para vocês aqui. Então, Boaventura de Souza Santos entende que essa disputa entre conhecimento científico e senso comum até no início serviu para promover a ciência como um principal meio de conhecimento no mundo. E serviu para, inclusive para a sociologia, ser reconhecida como uma ciência. Porque se a sociologia ficasse só no senso comum, nunca ela ia ser reconhecida, não existir. Ela nunca ia ser reconhecida como uma ciência e os problemas sociais não seriam vistos como uma ciência, então não seriam tão respeitados como hoje são, né? Tanto que tem a disciplina de sociologia para a gente ver os problemas, estudar, ver porquê, né? Então, Boaventura de Souza Santos, ele mesmo coloca que hoje a aproximação da ciência e do senso comum incentiva a ação dos movimentos sociais como meio para enfrentar as crises. Então, para ele, as duas se complementam. O que ele quer dizer? Conhecimento científico é muito necessário e importantíssimo. Porém, ele deve se basear, ele só vai ser efetivo a partir do momento que ele suprir as demandas da sociedade. E ele só vai suprir as demandas da sociedade se ele souber, se ele partir das demandas, se ele souber o que está acontecendo lá na sociedade. E depois de Boaventura de Souza Santos, nós temos Paulo Freire, que traz um método para a educação, um método de ensino para a educação, onde ele também coloca essa função do conhecimento científico e senso comum, né, desnecessária essa briga, e ainda coloca o seguinte, que o senso comum
além de ser importante, ele é muito necessário e sem ele o conhecimento científico não tem valor. E a partir do Paulo Freire existe um marco na educação, porque ele acha que a gente deve considerar a realidade de cada um, a realidade de cada aluno. O que acontece nas casas, né? O que acontece dentro da escola? Não é só a teoria, não é só o conhecimento científico. O que há por trás disso? Para que a teoria vai servir se ela não enxerga a realidade, a real necessidade de cada aluno, a real necessidade dos professores, do contexto escolar? O que acontece se a gente não estudar o todo, né, em suas especificidades? Aquela ciência não vai ter valor nenhum. Então, Paulo Freire fala numa pedagogia da autonomia, onde o professor e aluno constroem conhecimento junto, a partir da realidade de cada um, a partir da necessidade de cada um. Então, na pedagogia da autonomia, o aluno ele é sujeito de direitos e sujeito de construção do conhecimento junto com o professor. E aí é essa autonomia que cada um tem, vem com a responsabilidade também. Bom, eu conheço a minha realidade, eu sei o que eu preciso e eu tenho que brigar por ela. E eu tenho que transformar isso em ciência. Para isso eu preciso estudar. E vocês também. Então, é uma autonomia que traz direitos e deveres. Essa é a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, que, inclusive, coloca o senso comum em pé de igualdade ou superioridade à ciência. Porque para ele, sem o senso comum, sem a gente saber a real situação de cada um, não existe, a ciência não tem valor nenhum sozinha. Porque ela é feita para as pessoas, e se a gente não conhece as pessoas como elas são e o que elas necessitam, então ela não tem utilidade nenhuma. De cima para baixo não funciona. E também, a gente também não pode se basear só no senso comum. Aquele que tem o conhecimento, né, de saber que tem que ter autonomia para saber dos seus problemas e lutar por eles, ele tem obrigação também de fazer a outra parte, que é construir ciência em conjunto. Bom, uma ciência que seja não só de igualdade, mas de equidade. Aquela necessidade que um tem lá, o outro tem aqui, e pode não ser a mesma, e nós temos que trabalhar de formas diferentes. Por quê? Embasado cientificamente, nunca abandonando a ciência. Então é isso. Uma pincelada em cada autor para vocês entenderem um pouquinho, que eu acho que se faz necessário, né? Porque só a teoria do livro, como eu estou falando, só a teoria, sem conhecimento do senso comum, sem a gente conversar, explicar, não tem valor. Vocês vão engolir um monte de texto, copiar as respostas e entendeu alguma coisa? Não sei. Acho que se a gente conversar, se eu passar para vocês o que, né, uma aula, pelo menos no vídeo, é menos ruim um pouco. Eu quero que vocês me coloquem também as necessidades de vocês, as dificuldades que estão tendo. Todo mundo tem o meu número, vocês podem entrar em contato, porque eu acho que a gente tem que construir junto. E aí eu estou falando da pedagogia da autonomia de Paulo Freire, que eu acredito e estou colocando em prática, ou pelo menos tentando, tá bem? Boa quarentena para vocês.